Oi, amores, tudo bem? Agora nós vamos fazer a correção do livro interdisciplinar, da página 98 até a 101, ok? Bora pro vídeo? Olá, agora nós vamos começar com a correção, tá bom? Da página 98. A primeira atividadezinha lá. Número 1, leia a história em quadrinhos para realizar as atividades. O Cascão, ele para e ele olha para um cubo de gelo e ele fala, uau, uai, gelo. Aí aparece o quadrinho, o sol derretendo o gelo. Aí aparece ele no terceiro quadrinho falando, uai, porque estava molhando onde ele estava sentado, certo? Aí, de repente, ele vê uma nuvem subindo, uma nuvem cinza subindo no quadrinho que ele está com o livrinho na mão. Ele fala, uai. Aí, no outro quadrinho, ele vê, buá, fiz de tudo. E ele continua a não gostar de mim. E no último quadrinho, eu avisei. A pior coisa que pode acontecer a uma nuvenzinha é se apaixonar pelo Cascão. Ou seja, gente, o que ele quis dizer com isso? Porque o Cascão, ele não gosta de tomar banho, certo? Então, ele não gosta de água. Por isso, é nesse sentido que ele fala. Aí, na letrinha A lá, no início da história, Cascão encontra uma pedra de gelo. Qual era o estado inicial dela? E o estado final? Inicialmente, pessoal, ela estava em estado sólido, porque o sólido dá para pegar, que é a água que dá para pegar, ou seja, é o gelo, certo? E no final, ela estava em estado de vapor, que daí ela evaporou por causa do sol, ela se transformou em água primeiro, depois ela evaporou e virou uma nuvem, certo? No final, estado de vapor. Letra B. O que causou essa mudança? A pedra de gelo derreteu por causa do aquecimento causado pelo sol, certo? O sol esquentou o gelo, a pedra de gelo derreteu e virou água. A água líquida começou a evaporar e formou uma nuvem, certinho? Agora a letrinha C na página 99. Ó, no final da história, a nuvem fica triste porque Cascão foge dela. Por que Cascão saiu correndo no penúltimo quadrinho? Que elementos do quadrinho indicam uma ação? O Cascão fugiu da nuvem, pessoal, porque ela indica a possibilidade de chuva e ele não gosta de se molhar porque ele não gosta de tomar banho, ok? E a ação de sair correndo é representada pelo foco nos pés dele. Você pode ver que nos pezinhos dele aparece como se fossem risquinhos, assim, mostrando como se estivesse saindo até poeirinha do pé, por causa dele correr muito rápido. E bem como pelas gotinhas de suor também, claro, né? Que o suor daí mostra também que ele estava correndo, certo? Que estava fugindo de alguma coisa. Que no caso é da nuvem, tá bom? Aí a número 2. Qual a importância da água para os seres vivos? Os seres vivos são constituídos em grande parte por água, certo? Nosso corpo, a maior parte é água, que é essencial para o funcionamento adequado do nosso corpo, certo? Número 3. Observe a ilustração e faça o que se pede. Vocês vão ver o desenho e responder, certo? Que elementos presentes nessa cena estão relacionados? Justifique. Relacionados significa ligados, certo? Nesse sentido. Ó, as moradias indígenas e a cultura de abacaxi estão próximas a um rio, por exemplo. Fonte de água para consumo humano, que é o rio, para a realização de diversas atividades, como cozinhar, para a irrigação do cultivo agrícola também, certo? Ou seja, essa é a respostinha aí que está pedindo, tá bom? Que está pedindo para relacionar a cena aos elementos da cena, tá bom? Vamos para a próxima página agora. Agora a gente vai para o número 4, lá na página 100. Aí tem um poeminha, ó. Leia o poema e faça o que se pede.
Nuvem que brinca, água que cai de cima, que vem de baixo, vem lá do mar. Chuva que vira rio, vira riacho, vou lá brincar. Neve que o sol derrete, desce a montanha e entra no chão. Nuvem que chora gelo, chora quem ganha meu coração. Água que chove neve, em nuvens brinca de recomeçar. Letra A. Sobre o que o poema fala? Aí nós vamos ver ali que o poema fala sobre o que, gente? Sobre a água e o seu ciclo na natureza, tá bom? Porque ele tá falando ali, né? O que acontece com a água, que ela chora gelo, que ela... Ou seja, então ele tá falando sobre o ciclo da água na natureza, certo? Letra B. Que mudanças do estado físico da água, o verso neve que o sol derrete, indica? A fusão, certo, gente? Que é o gelo derretendo e virando água, tá bom? Letra C. Sublinhe os versos que podem ser interpretados como precipitação da água, considerando seu ciclo na natureza. Os versinhos que vocês iam colocar, que vocês iam sublinhar, são esses, ó. A primeira linhazinha lá em cima, água que cai de cima. Depois, na segunda estrofe, chuva que vira rio. Na terceira estrofe, terceira não, na quarta estrofe, nuvem que chora gelo. E na última estrofe, água que chove neve, certo? Letra D. Copie o verso que menciona a evaporação, considerando o ciclo da água na natureza. Seria aquele verso, gente, aquela linhazinha ali que fala que vem de baixo, tá bom? Porque quer dizer que a água vem do solo, tá bom? Letra E. O poema cita o escoamento e a infiltração de água no solo. No solo. Contorne os versos a que se referem a esses processos. Quais seriam os versos, gente? Aquele que tá na terceira estrofe, certo? Que fala, desce a montanha e entra no chão, certo? Esse daí que tá falando sobre o processo de infiltração. Por quê? Porque a água desce no solo e infiltra no solo, ela entra no solo, tá bom? Letra F. O poema termina dizendo que a água em nuvem brinca de recomeçar. Você concorda? Explique. Essa daqui era pessoal se você concorda ou não, certo? E vocês teriam que falar se é sim, é porque concorda. Se é não, porque não concorda. Mas assim, seria mais ou menos assim a resposta. Por exemplo, brincar de recomeçar é uma referência a quê? Ao movimento do ciclo da água na natureza, certo? Então, portanto, normalmente é real essa afirmação da estrofe, certo? Que a nuvem brinca, ou seja, a nuvem faz a água descer de volta para o solo e recomeça todo o ciclo da água, tá bom? Número 5, aqui na página 101 agora. No Egito antigo, a vida seguia o ritmo das cheias e vazantes do rio Nilo. Observe o calendário abaixo e a ilustração que corresponde a um período desse calendário. Depois responda as questões a seguir. Aí tem o calendário agrícola, certo? Do rio Nilo. Letra A. A ilustração corresponde a que meses do ano? Que etapa da produção agrícola egípcia ela representa? Os meses, gente, ó, vocês podem ver, os meses de novembro até o mês de fevereiro, tá bom? É que é a partezinha, os meses que estão pintadinhos de marrom, tá bom? A etapa do cultivo da terra e de plantio das sementes. É essa a resposta, certo? Os meses de novembro a fevereiro e a etapa de cultivo da terra e de plantio das sementes. Letra B. Considerando a produção agrícola, qual é a etapa seguinte? Em que meses do ano ela se realiza? A etapa seguinte é a colheita, realizada entre março e junho, certo? Que é a etapa verde ali, onde está escrito março, abril, maio e junho. Letra C. O que ocorre entre julho a outubro?
Qual a relação desse evento com a agricultura? Entre julho e outubro ocorre a cheia do Rio Nilo, que deposita nas suas margens os nutrientes acumulados em seu leito, tornando o solo do local fértil e propício para a agricultura. Número 6. As ferramentas tradicionais de cultivo da terra, como o rastelo, o moedor, a foice e o arado, continuam a ser utilizados atualmente na agricultura, ou somente se usam grandes máquinas, como as colheitadeiras? Explique. Essa daqui, vocês iam ter que explicar sobre isso, certo? Iam ter que falar sobre isso um pouco, sobre o que vocês sabem sobre o assunto. Na verdade, como vocês sabem, essa parte de mais atividades, pessoal, é toda feita em cima das atividades que vocês fizeram neste capítulo. Portanto, era só vocês voltarem umas fases, umas folhas e dar uma olhadinha nos outros textos anteriores, certo? Porém, a resposta daí seria mais ou menos essa. As ferramentas continuam sendo utilizadas, ainda que com modificações e aprimoramentos por causa das máquinas, ok? E assim a gente finaliza mais uma correção, tá bom? Beijinho, galerinha! Tchau!